Alô? Alô? Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui quem fala é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. No vídeo de hoje eu quero falar aí sobre o poder do divino feminino, né? Como que a gente tem que trazer esse poder pra gente conseguir ter a materialização aqui do vínculo, tá? Na verdade, a magnetização do vínculo. E antes de falar sobre esse assunto, se você precisar de alguma ajuda aí no seu despertar, tenho registro acástico para trazer aspectos do inconsciente, mentoria para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Tenho a apometria, que é uma limpeza e uma varredura aí energética para dar esse gás energético para você conseguir expandir sua consciência e destravar os processos. E a nova ferramenta, que é o tarô, né? Casal espelho, caso você queira entender aí como que tá a energia do casal no momento presente. Fechou? Então vamos lá. Eu vou falar sobre essa questão, né, do poder da magnetização do divino feminino, né, em relação ao vínculo de alma que vocês estão passando, chama gêmea ou alma gêmea, e falar um pouco sobre as minhas percepções individuais também, tá? Então, assim, tanto no amor quanto no dinheiro, eu, Bruna, aprendi técnicas, e se eu quiser estudar técnicas para eu conseguir conquistar tanto o amor quanto o dinheiro com técnicas terceira dimensão, eu consigo, certo? Eu vou lá, estudo, principalmente do dinheiro, eu vou lá, estudo formas lógicas e racionais de conseguir conquistar o dinheiro, certo? E, em relação a relacionamentos, eu também posso estudar comportamentos meus, né? Que eu posso fazer naquele momento para eu conseguir magnetizar um amor, para eu conseguir, magnetizar não, materializar um amor, tá? E também tem as técnicas, né, de lei da atração, né, também para eu atrair através dessas técnicas, certo? E aí eu fui entendendo que materializar é uma coisa que seria possível no meu processo, só que a minha alma, ela pediu para eu expandir, para eu transmutar e eu virar magnetizadora através do amor. Então, na verdade, eu escolhi esse processo de despertar de consciência, assim como vocês. E nesse processo de despertar de consciência, todas essas técnicas de 3D, né, de terceira dimensão, elas não funcionam, tanto no amor quanto no dinheiro, né? E aí eu tenho que utilizar, vou falar assim, né, de técnicas, né, de quinta dimensão, que é o quê? Eu me tornar magnética, né? Isso faz mais sentido. Então, como que foi isso, né, esse processo no meu vínculo de almas para depois eu entrar no assunto? Inicialmente, eu tava sendo muito intuída no início, né, a não ter proximidades, porque eu precisava reconstruir a minha base energética, né? Eu não sabia desses nomes, tá, gente? Mas assim, eu não tava legal comigo mesma e eu sabia que, tipo assim, eu precisava de um momento de descanso. E aí eu fui intuída, tipo, ter mesmo esse momento, essas separações, né? E a gente realmente se separar. Só que aí chegou uns momentos do processo que eu precisei, certo? Estar em contato. E aí eu precisei desse contato. E neste contato, eu entendi, não só pela minha chama gêmea, mas eu entendi o quanto que eu corria atrás do amor. O quanto que eu fazia comportamentos, né, eu tinha comportamentos e falas do meu inconsciente, né, para conseguir o amor à base do que o meu ego desejava, a minha sombra desejava, e não através dessa magnetização do amor, né, do amor mesmo que eu tenho aqui dentro de mim. E aí, toda vez que eu encontrava a minha chama gêmea, né, eu tentava dessa forma que eu aprendi. Por quê? Eu precisava expurgar isso, eu precisava que essa sombra tivesse à tona. Porque se essa sombra não tivesse à tona, se eu tivesse ficado só no processo passiva, né? Eu tô falando, como eu falei, do meu processo. Se eu tivesse ficado só no processo passiva e eu não tivesse corrido atrás, né? Porque eu persegui no energético, a minha chama gêmea, e persegui na matéria, a minha chama gêmea. Se eu não tivesse feito esses processos de perseguição, né? Eu não ia entender de fato o que estava acontecendo comigo. Então essa perseguição foi na verdade a expulsão das minhas sombras. Foi tipo essa sombra sair para fora para eu conseguir transmutar e ter uma outra percepção a partir desse processo que eu passei, tá?
Não foi fácil pra mim, porque foi muito complicado, eu não queria, né, tipo, agir dessa forma, né, eu preferia ter me escondido, né, ficado quietinha, né, sem perseguir. Mas, quando eu comecei a perseguir, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí tudo que eu tinha vontade eu fazia, é do ego, é da alma, tanto faz, eu vou mandar mensagem, eu vou ir atrás, né, tinha vezes que eu não conseguia, e aí eu corria mesmo, né, tanto no energético quanto na matéria atrás. E eu passei por esse processo de correr atrás. Então eu tava o quê? Correndo atrás do amor, correndo atrás do amor, correndo atrás do amor, né? Correndo atrás do amor. Não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi exatamente essencial para esse meu crescimento hoje, esse meu nível de percepção. E aí, nisso, eu tinha muito sofrimento, né? Sofrimento de questões, né? De ex-relacionamentos, sofrimento de infância, que tudo isso estava emaranhado para que eu agisse nesse meu inconsciente, eu agisse nessa inconsciência, eu agisse dessa forma. Por mais que a essência tava lá gritando, né, que ela sabe o caminho, o agir tava diferente. Então não adianta a gente estar aqui, né, no na nossa mente pensando uma coisa e no agir tá agindo diferente. Então eu agia, e aí eu fui fazendo esse movimento, eu ia atrás, mandava uma mensagem, chegava, às vezes eu via presencialmente, ia lá cutucar, falava, oi, tudo bem, né? Eu fazia esse movimento de ir atrás. E como eu falei, eu só não fiz mais porque a espiritualidade barrou. Eu só não fiz mais movimentos porque a espiritualidade barrou. E aí eu fiz todos esses movimentos. E a partir do momento que eu fiz todos esses movimentos, é como se eu tivesse, né, limpando tudo isso, né? Porque limpar não é só a gente, às vezes, pensar, às vezes a gente precisa agir também pra gente depois iluminar, ter a consciência, né? Porque eu não estava agindo de forma inconsciente, eu estava agindo e depois logo vinha a consciência do que estava acontecendo. Então precisou tudo isso para que eu, Bruna, entendesse, né? Então eu acho que se você está nesse processo, passa por esse processo, sabe? Não tem problema. Se acolha, passa, tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem que fazer, né, o que você sente, independente de ser certo, errado, ego, alma, não existe certo e errado, existe o que você precisa fazer, o que você sente, faça, né? Da forma que você quiser falar, da forma que você quiser fazer, né? Só faça, porque é necessário para você, para a sua expansão, para depois virar essa chavezinha, né, da magnitude, certo? Então, como eu falei, todas essas percepções que eu tinha de 3D das minhas sombras, de como conquistar um amor romântico, elas estavam aqui, né? E eu tentei, conforme o caminhar, né? Porque eu não conseguia, às vezes, fazer tantas coisas, mas eu tentei fazer um pouco delas, né? E nada resultava. A minha forma, né, de tentar magnetizar o outro, né? De magnetizar, não, desculpa, de materializar o outro, sempre foi na amizade. Eu tentei, né, fazer amizade e tal, e não funcionava, né? Isso não funcionava. Não funcionava. Eu não conseguia nem, não era permitido nem que eu fizesse uma amizade de fato para conseguir, né, magnetizar dessa forma, materializar dessa forma, desculpa. E as outras formas, as outras técnicas que eu também utilizei de materialização, de lei da atração, de pensar, né, para que o vínculo se materializasse e tal, eu tentei e não consegui. Com as outras coisas eu consigo. Eu consigo materializar as outras coisas muito fácil na minha vida, mas com isso exatamente eu não conseguia. Por quê? Eu fui entendendo que esse era um rolê que a minha alma já planejou. Que eu só tinha que seguir o plano da minha alma, né? E esse plano da minha alma era fazer esse rolê de transição de sombras, de transmutação de sombras, né? De transição do ego para a essência, de transmutação dessas sombras para eu ser mais essência, para aí sim eu praticar essa magnitude, né? Então a magnitude, ela é muito diferente, porque a magnitude, você se posiciona na sua energia feminina, ou seja, você tem contato com a fonte, você sabe se conectar com a fonte. Se conectar com a fonte seria o quê? Você sabe olhar Deus em todas as coisas, certo? Deus, universo, como você quiser chamar, né? Você sabe que tudo faz parte de você e do todo, então você sabe se energizar com tudo que acontece, né? Pode ser olhando um bichinho, uma criança, né? Num parque, você sabe se energizar, você sabe se conectar com a fonte, você sabe receber as informações, né? Então você tem a inteligência de olhar o campo, olhar como que tá a sua vida, né?
olhar para suas próprias sombras, né? Então você consegue se conectar com a fonte, mas ao mesmo tempo que você consegue se conectar com a fonte, você sabe fazer, né, esse trabalho interno para que você se torne mais essência. E aí quando você se torna mais essência, você não precisa ficar correndo atrás das coisas. Você passa por esse período, né, obviamente, de expurgação, mas aí você vai para um outro nível de energético, né, uma onda, outra onda energética e um outro nível de consciência que você não precisa mais correr atrás, você não precisa mais perseguir, certo? Você não precisa mais perseguir o amor, você não precisa perseguir o dinheiro, né? Por exemplo, aqui, falando sobre o meu trabalho, a minha forma de trabalho, eu não utilizo técnicas de terceira dimensão, técnicas para ter chamariz de quantidade, técnicas para prender vocês através de medo, através de culpa, através de ira, né? Ou seja, gatilhos mentais que vão trazer a vocês, né? Vai trazer esses gatilhos e esses sentimentos para que vocês, em terceira dimensão, tipo, fala, puta, é verdade, eu tô me sentindo culpado, então eu vou contratar esse serviço, né? Eu tô com medo, né, de perder o dinheiro, que é um gatilho mental, que a terceira dimensão, né, eu tô com medo, então se eu contratar esse serviço, essa moça vai me ajudar, por exemplo, né? Tô com medo de perder minha chama gêmea, se essa moça, né, ela vai me ajudar, né, porque, tipo, eu ativei esse gatilho do medo em você, então ela vai me ajudar, então eu vou conseguir, né, conseguir o que eu quero, vou conseguir a minha chama gêmea. Não, eu não faço isso, né? Os meus vídeos são muito naturais, eu falo o que eu penso, falo besteira, falo o que eu sinto, né? São muito naturais, então vocês se atraem pela minha energia. Vocês são atraídos pra mim. Eu falo que o meu marketing é um marketing espiritual, eu sempre falei isso, né? Eu já falei isso, não sei se eu já falei aqui no YouTube, mas eu já falei na outra rede social que eu falo que o meu marketing é marketing espiritual. O que é isso? Gente, eu magnetizo vocês pro meu campo, vocês são magnetizados pro meu vídeo, né? Vocês vêm aqui pela minha magnitude, pelo que eu tô falando, pelo que eu estou emanando, pelo meu acolhimento, pela minha energia feminina, vocês vêm aqui pro meu campo e aí, né, se vocês sentem, vocês contratam um serviço. E toda vez, a mesma coisa. A pessoa vira pra mim lá no WhatsApp e fala assim, eu senti que eu precisava falar com você. Eu senti que você precisava me ajudar. Eu senti a espiritualidade me direcionando pra vocês. Porque esse é o meu magnetismo. Vocês são magnetizados pelo meu campo. Tô falando no nicho de trabalho, certo? Agora, em relação à dinâmica de chama gêmea, alma afim, né? A gente tem pessoas aí nesse processo que corre atrás, que faz e dá certo. Para mim, Bruna, não deu certo. Não deu certo, né? Entre aspas. Não existe certo e errado, né? Mas não rolou da forma, né, que eu achei que ia rolar. Porque da mesma forma que foi o meu trabalho, precisa ser o meu vínculo de alma. Meu vínculo de alma vai ser magnetizado por mim, né? Para mim, de novo. Porque farei esse trabalho de transmutação, ficarei, né, nessa forma mais passiva, né, sobre esse vir, né, esse receber, né, de volta, né, da magnitude da minha energia feminina, certo? Para que ocorra esses reencontros, certo? Para que esses reencontros ocorram. Então, eu fui muito intuída pela minha própria espiritualidade para que eu saísse dessa perseguição do dinheiro e dessa perseguição em relação ao vínculo de alma, né? Ao amor, certo? Então, assim, falei tudo isso, né, para que talvez o meu exemplo entrasse aí no subconsciente de vocês e através, né, do que eu falei, vocês fizessem uma comparação com a própria história e com a própria dinâmica de vocês, para que eu consiga entrar agora nesse assunto principal, né, do poder do magnetismo feminino, certo? Estamos trazendo de volta a nossa essência, nós estamos trazendo de volta quem nós somos. Quem nós somos é atrativo. Quem nós somos não precisa correr atrás, né? Quem nós somos não é que a gente vai ficar sentada aqui só esperando, não é isso. A gente vai sendo conduzida pela nossa própria essência. A nossa própria essência vai nos dar as intuições, né, as percepções do que é pra gente fazer, né?
a gente vai sendo conduzido por essa essência, essa essência ela vai nos conduzindo, certo? O feminino, o que seria o feminino, né? A volta do feminino. O feminino, a gente tem que lembrar lá, né, no yin e no yang, né? A metadezinha yin, metadezinha yang, a metadezinha lá do yin, certo? Tem uma bolinha preta, ou branca, errei. Uma bolinha branca dentro. O que seria isso? Né? A gente tá lá, certo? Desse lado mais introspectivo, nesse lado mais passivo, que seria a energia feminina, certo? A gente é o quê? O amor por fora. Então, nós somos o amor. O amor, ele recebe, o amor, ele é acolhedor, certo? O amor, ele não tem julgamento. Mas dentro de nós existe a nossa parte yang, que é a nossa parte racional. Então, a gente acolhe o que vem do externo, seja a sombra das pessoas, seja amor das pessoas, a gente acolhe tudo que acontece no externo, a gente recebe desse externo, mas aí quando bate no nosso interno, a gente não fica naquele feminino ferido, no masculino ferido, desculpa, a gente age com o nosso masculino curado, que seria o quê? Esse masculino curado, né? Aí, tipo, por exemplo, recebeu a sombra, a gente entende que essa sombra, na verdade, ela tá fazendo a gente crescer, a gente transmutar, a gente ressignificar, né? E aí a gente para de culpar o outro, a gente para de se culpar, a gente para de ter raiva e a gente se coloca numa posição firme com a gente, né? Porque aí a gente faz o quê? Entra no feminino, entra na essência de observar todos os fatos, né? Da gente estar na observação e na fluidez da nossa vida, tá? Então, trazer esse poder pessoal de novo para cá é importante para que a gente saia desse mundo de provas e expiações, desse mundo onde a predominância do masculino distorcido, né? Reina tanto as mulheres quanto os homens, né? Rege essa energia aí planetária para que a gente traga essa amorosidade, esse acolhimento, né? Porque Deus, né, é amor e nós somos um pedacinho de Deus, né? Então nós somos todos deuses e deusas. Então a gente tem que trazer essa deusa aí de volta. E essa deusa de volta, ela é Deus ou deusa, né? Não sei se tem homens aqui ouvindo. Eles são intuitivos, né? Nós somos intuitivos, nós somos passivos, acolhedores, temos contato com a natureza, a gente tem facilidade com essa conexão do extrafísico, essa conexão com a fonte, essa conexão do mundo espiritual, essa conexão do campo, né? A gente vai, o quê? A gente tem o poder só de controlar a si próprio pra gente ir controlando, certo? A gente vai controlando o quê? O que a gente quer viver. Então, a gente vai modificando as vivências aqui da Matrix baseadas na nossa alma e não no nosso ego, porque aí a gente aprende a ser magista da nossa própria vida, a gente aprende a transmutar essas questões para que a gente tenha uma vida mais harmônica. Então, uma vida mais harmônica, a gente tem prosperidade financeira, a gente tem um relacionamento estável, a gente atrai, né? Porque a gente virou atrativo, a gente é magnético, a gente atrai situações que são benéficas para a gente, tá? Então, a gente vai modificando a si mesmo e modificando o campo para que a gente atraia todas essas questões, tá? Então, é isso. Quanto mais você explorar as suas próprias sombras, ressignificar as suas próprias sombras, você vai se tornando cada vez mais atrativo ou atrativa para o externo. E aí, chega um momento que, tipo, você vira realmente irresistível a tudo. Então, tudo se magnetiza, né, para você, porque você não julga o externo, você acolhe. Então você sai do julgamento, você acolhe, e aí você vai acolhendo cada vez mais, e cada vez mais no externo você vai sendo amor. Então essa é a volta do poder feminino, trazer o amor, trazer a essência que estava ali parada, né? Que não conseguia se manifestar, a essência que não conseguia falar, que não tinha força de falar, que não tinha... que tinha medo de trazer seus dons mediúnicos, né? Seus dons aí pra matéria, tudo isso vocês vão trazer aí de volta, né? Com o magnetismo afetivo de vocês, tá bom?
Espero que eu tenha ajudado, não sei se ficou confuso ou não, né, essa forma que eu falei. Mas é isso, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer serviço, tô aqui. E se vocês gostarem da minha energia, sintonizarem, quiserem dar um like ou compartilharem, vou ficar muito grata a tudo que vocês fazem aí por mim e pelo canal, tá bom? É isso, gente. Beijo, até a próxima.